Smile and Learn! Olá, amigos e amigas! Vocês sabiam que a natureza está em um processo de constante mudança? Chamamos essas mudanças de fenômenos naturais. Um fenômeno natural é um evento que ocorre na natureza e que não é causado pelo ser humano de maneira direta. Existem muitos tipos de fenômenos naturais, como, por exemplo, a chuva, o vento e as marés. Quando esses fenômenos se tornam perigosos e destrutivos, eles são chamados de desastres naturais. Conhecer os desastres naturais nos ajuda a estar preparados e a evitar danos. Quer saber mais? Vou te contar sobre alguns deles. Terremoto. Um terremoto, também chamado de abalo sísmico, é um movimento repentino da Terra devido à colisão das placas tectônicas. As placas tectônicas são como as peças de um quebra-cabeça, que formam a superfície da Terra e que estão em constante movimento. Às vezes, esses tremores são muito leves e nem são perceptíveis, porém, outras vezes, podem ser muito fortes e causar grandes danos pessoais e materiais. Usamos a escala Richter para medir a força dos terremotos. O terremoto de maior magnitude já registrado foi de 9,6 na escala Richter. Impressionante! Erupção vulcânica. Uma erupção vulcânica ocorre quando se produzem fissuras na superfície terrestre e o magma sai do interior da Terra. E o que é o magma? O magma é rocha derretida em temperaturas muito altas. Chamamos o magma de lava quando este chega à superfície. Além do magma, as erupções vulcânicas também emitem gases e cinzas que podem ser prejudiciais para os seres vivos. Anotem este dado interessante. 75% de todos os vulcões do mundo são encontrados nesta área chamada o Círculo de Fogo do Pacífico. Vocês sabiam que as erupções vulcânicas têm uma força enorme e podem causar terremotos? Tsunami. Os tsunamis são ondas gigantes que destroem tudo o que estiver pela frente quando chegam à terra firme. Os tsunamis são produzidos por diferentes motivos, como, por exemplo, um terremoto ou uma erupção vulcânica no fundo do mar. Às vezes, os tsunamis têm a sua origem em um ponto do mundo e percorrem centenas de quilômetros, afetando países muito distantes do ponto original. Graças aos alertas dos sistemas internacionais, as áreas que serão afetadas pelo tsunami podem ser evacuadas, evitando assim danos pessoais. Tornado. Um tornado é uma massa de ar em movimento com forma de cone, que gira em alta velocidade. Geralmente tem uma extremidade mais larga na parte superior e uma extremidade mais fina na parte inferior, que é a parte que toca o solo. Os tornados não costumam durar muito tempo, entre alguns minutos e um pouco mais de uma hora, e costumam percorrer vários quilômetros antes de desaparecerem, destruindo tudo que encontram pela frente. Os ventos que os tornados produzem podem atingir velocidades de até 500 km por hora e seu diâmetro médio costuma ser de cerca de 75 metros, embora possa ser muito maior. Furacão. Os furacões são as tempestades mais fortes e violentas que existem. Os furacões sempre se formam no mar e, dependendo do lugar do planeta onde acontecem, podem ter nomes diferentes, como ciclones ou tufões. O diâmetro de um furacão pode chegar a 1.800 quilômetros. Além disso, pode durar várias semanas, com ventos de até 250 km por hora, que podem causar muitos estragos quando chegam na Terra. Para medir a intensidade dos furacões, eles são separados em diferentes categorias, de 1 a 5, sendo 5 a categoria mais perigosa. Incêndio florestal.
Um incêndio florestal é um grande incêndio que se estende sem controle e surge em ambientes naturais, como florestas e pradarias. Os incêndios florestais causam grandes perdas na flora e fauna dos ambientes onde ocorrem. Eles podem ser produzidos por causas naturais, como raios, ou infelizmente pela ação do ser humano. Inundação. As inundações são acumulações de água em determinados locais. As inundações podem ser causadas por diferentes motivos, como a chuva excessiva em uma área específica ou o transbordamento de um rio. Existem estudos que garantem que as mudanças climáticas são responsáveis pelo aumento das inundações em determinadas geografias. É por isso que todos nós temos que fazer o que está ao nosso alcance para cuidar do planeta. Terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis, tornados, furacões, incêndios florestais e inundações podem ser um pouco assustadores, mas não se preocupe. Graças aos avanços científicos, é cada vez mais fácil prevê-los e, portanto, tomar precauções nas áreas onde se originam. Uau! Hoje aprendemos muito sobre os desastres naturais, mas ainda existem mais alguns. Não percam o próximo vídeo! Olá, aventureiros e aventureiras! Eu já contei para vocês no episódio anterior que os fenômenos naturais são as mudanças constantes que ocorrem na natureza que não são causadas diretamente pelo ser humano, como, por exemplo, a chuva, o vento e as marés. Quando os fenômenos naturais se tornam perigosos e destrutivos, nós os chamamos de desastres naturais. Saber quais são os desastres naturais serve para nos prevenirmos e evitar males maiores. Você quer que eu conte sobre alguns desastres que faltaram no episódio anterior? Seca. A seca ocorre quando há menos água do que o normal em uma zona determinada por um longo período de tempo. Infelizmente, as secas são um fenômeno cada vez mais comum, devido ao fato de que as chuvas são menos frequentes do que alguns anos atrás. Isso faz com que os rios, os lagos e os poços tenham muito menos água. Quando tem uma seca, não há água suficiente para regar as plantações, então as plantas morrem e com elas os alimentos que produzem. Em épocas de seca, também pode haver cortes de água em áreas habitadas e, como vocês podem imaginar, causam grandes problemas para seus habitantes. Onda de calor. Uma onda de calor ocorre quando a temperatura de uma zona determinada é muito alta. Normalmente, este fenômeno acontece no verão e tende a favorecer a seca. Uau, que calor! As ondas de calor são prejudiciais para os seres vivos da zona. Perdem-se as plantações e os animais, e os humanos podem ficar desidratados. Por isso, nunca subestime uma onda de calor. Durante uma onda de calor, é aconselhável ficar na sombra ou em um lugar coberto, não sair na rua nas horas centrais do dia e evitar exercícios intensos ao ar livre. Vocês já sabem, bebam muita água e procurem lugares frescos. Avalanche. A avalanche ocorre geralmente em áreas montanhosas. É uma enorme massa de neve que de repente desliza a montanha abaixo, atingindo grandes velocidades. Para que uma avalanche aconteça, deve haver uma camada de neve instável e uma inclinação de 30 a 40 graus. O desprendimento de uma cornija de neve pode ocorrer por causa do efeito da gravidade ou simplesmente por causa da passagem de um animal. Uma avalanche pode atingir uma velocidade de descida de até 300 km por hora, destruindo tudo que encontra pela frente. As avalanches aumentam de tamanho durante o seu percurso, pois além da neve, podem incorporar vegetação e rochas. Deslizamento de terra. Um deslizamento de terra é o escorregamento de uma grande massa de terra ou rocha que desliza de uma altura superior para uma altura inferior. Os deslizamentos de terra podem ser causados por diversos motivos, como, por exemplo, chuvas fortes, terremotos, vulcões
ou simplesmente pela instabilidade de um terreno específico. Como em outros desastres naturais, a ação do ser humano pode intensificar esse fenômeno. O desmatamento é um dos problemas. Quando não há raízes para ajudar a manter os componentes do solo juntos, a terra fica molhada por causa das chuvas e ocorrem esses deslizamentos de terra. Tempestade. Uma tempestade ocorre quando duas massas de ar de diferentes temperaturas e pressões colidem, dando origem a fenômenos como chuva, granizo, neve, raios, ventos fortes e até tornados. As tempestades podem ter intensidades diferentes. Algumas vezes serão leves e outras vezes muito destrutivas. Existem vários tipos de tempestades, como, por exemplo, tempestades de raios, tempestades de areia e tempestades de neve. Às vezes, as tempestades produzem granizo, pedras de gelo que caem do céu. O granizo é muito prejudicial para o meio ambiente, destrói as plantações e as colheitas são perdidas. Também pode causar danos nas cidades, quebrando janelas ou amassando carros. É melhor se proteger quando estiver chovendo granizo, se você não quiser acabar com um galo na cabeça. Para terminar, vou dar algumas informações que vocês devem levar em consideração sobre os desastres naturais. Vocês sabiam que eles triplicaram nos últimos 30 anos? Que são mais destrutivos do que nunca e que a cada ano 20 milhões de pessoas são forçadas a abandonar suas casas por causa deles? Impressionante, né? Grande parte desse aumento de danos se deve ao aumento da temperatura do planeta Terra, ou seja, ao aquecimento global, que é causado pelo mau uso dos recursos naturais pelo ser humano. Mas não se preocupe, você pode ajudar a parar isso. Como? Coisas simples como reciclar ou controlar o consumo de energia contribuem para diminuir o ritmo do aquecimento global e o aparecimento de desastres naturais. O que vocês acham de cuidar do planeta comigo? Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile and Learn para aprender brincando e se divertindo.